Esse vídeo é pra você que se sente perdido, cansado, sem sentido na vida, sem rumo, não sabendo o que fazer. A gente vai falar hoje sobre a crise dos 20 anos. Sim, antes a gente falava sobre a crise dos 30, hoje já baixou 10 anos. A crise dos 20, que não vou mentir, é a crise que eu estou no momento. Até porque quando a gente fala sobre a crise dos 20, vem muito sobre uma cobrança externa da sociedade. Vem muito sobre um ideal. De que você com 20 anos, 20 não é 30, antes era 30, agora é com os 20. 20 anos você já tem que estar formado com pós-graduação, com carro, com um emprego que você ganha 10 mil reais, com um namoro estabilizado, já vai pra casamento, enfim, já. E aí você vê um monte de coisa que as pessoas estão exigindo de você e você não tá nesse caminho, não tá nesse rumo, e aí você fica, tá bom, minha vida acabou. Não tem sentido. Eu não terminei minha faculdade ainda, eu decidi trancar o curso, decidi fazer outra coisa. Poxa, minha vida acabou. Não tem sentido mais eu fazer aquilo que eu faço. E aí você percebe que realmente a gente permite que essas vozes falem mais do que aquilo que a gente acredita. Porque imagina, poxa, quando você vai fazer um bolo, você tem o preparo da massa, você tem um tempo X para fazer a massa. Você concorda comigo que se você tirar antes da massa, a massa do forno, ela vai ficar crua? Então, existe um tempo certo para a massa ficar no tempo assadinha, bonitinha, do jeito que a gente gosta. E é isso que é a vida. Tudo tem tempo para as coisas. Tem um tempo para produzir, para colher, para estudar, para se divertir, para relaxar. Tudo na vida tem seu tempo. Só que parece que o mundo tão rápido do jeito que tá, com a tecnologia, com as redes sociais, faz com que a gente perca a noção de que as coisas levam tempo. As coisas, para que uma fruta amadureça, ela precisa de tempo. Você não vai conseguir comer uma fruta que acabou de nascer. Ela precisa de um tempo para ela ficar docinha, para ela ficar realmente boa. E às vezes vem muito dessa cobrança de que com 20 anos você já tem que estar maduro. Primeiro, o córtex pré-frontal não está nem desenvolvido. Se a gente for pensar a nível cerebral, o córtex pré-frontal, que é a última região do cérebro a ficar 100% pronta, né? Que a gente pensa que o cérebro ele começa de trás para frente, o seu processo de amadurecimento, de formação por completo é por volta de 25 anos. E aí com 20 você já tem que ser maduro, já tem que ser o mini adulto, já tem que estar com... Calma. E aí eu quero falar pra você que tem 20 anos, que realmente tá se sentindo perdido, que tá achando que pronto, fiquei velho. Com 20 anos, tá velho demais. Com 20 anos, a vida tá começando. Pensa bem, a vida tem um longo caminho pela frente. A vida constrói, é uma eterna construção e desconstrução. A vida é uma aula, uma sala de aula, que a gente vai aprendendo como viver. E uma pessoa com 20 anos, ela tá aprendendo. Às vezes com 30 anos também ela tá aprendendo. Você não tem que estar com doutorado com 20 anos sobre como viver a vida. Tem gente com 50, 60 que não sabe exatamente. Então é muita crueldade com nós mesmos de achar que a gente precisa estar com tudo pronto. E aí, realmente, de tanta gente ouvir as pessoas que você tem que seguir caminho X ou Y, você tá perdendo tempo, você é aquela palavra com V que eu não preciso falar, pra não falar palavras de baixo calão. E aí a gente realmente se sente assim, diante as cobranças externas, diante a vida. E realmente a gente acaba perdendo o sentido, perdendo um porquê das coisas. E você concorda comigo que quando a gente permite que a nossa vida acabe aos 20 anos, pronto, o resto da vida não faz sentido. E você não precisa estar com o sentido da vida aos 20 anos. Enfim, eu não sei exatamente qual seria o sentido, enfim. É uma grande discussão, mas eu quero que você entenda que a sua vida não acaba aos 20 anos. A sua vida não precisa estar pronta aos 20 anos. Tudo leva tempo. Não tenha pressa de viver.
Não tenha pressa de amadurecer, não tenha pressa de construir. Viva de maneira degustando a vida. Porque imagina, você tá muito nessa cobrança. Ixi, esqueci como se vive, esqueci como se vive. Não aproveitei a vida. E quando eu digo aproveitar a vida, não pense que eu tô me referindo a chutar o balde, a fazer coisas irresponsáveis, mas realmente viver. Se essa cobrança, viver num dia de cada vez, viver no momento presente, não viver constantemente no amanhã, que é isso que acontece muitas das vezes, a gente fica ok. Às vezes você acabou de abrir o olho, aí você fica pensando, ok, eu tenho que fazer tal coisa amanhã, eu tenho que fazer tal coisa, não. Aí você não, acabou de abrir o olho, você não vive nem seu dia, nem escovou o dente direito, e aí você fica nessa, de, beleza, eu tenho que fazer X, Y, Z, e aí se eu não fizer eu vou ser um fracassado, eu tô perdido e não sei o quê, enfim, todo mundo vai me odiar, e aí eu pergunto, você vai se odiar? Calma, pega leve com você. A vida tá começando, gente. Eu não sei quem foi que criou a teoria da conspiração de que com 20 anos você tem que estar com a vida pronta. Pergunta pros seus pais, tava com a vida pronta? Pros seus avós? É outra realidade. É outro mundo, são outros propósitos. Com 20 anos, realmente, se a gente for pensar, há uns anos atrás, com 20 anos, a pessoa já tá com 7 filhos, com não sei o quê, já tá trabalhando. Realmente. Mas as coisas mudam, o mundo muda e as coisas levam tempo. É tanto que eu acho interessante que eu tava conversando com meu pai sobre preocupações, sobre coisas X, Y, Z. E aí ele me traz uma frase extremamente importante. Que aí eu fiquei, tá bom, vou calar minha boca. Que foi a frase que foi a seguinte: Letícia, seja só feliz. Aí eu olhei pra ele e disse, peraí, o quê? Ele disse, só seja só feliz. Você tem que entender, ele falou assim pra mim, você tem que entender que as coisas levam tempo. Não tenha pressa, só tenha pressa de ser feliz. Aí eu olhei pra ele, aí foi literalmente uma faca no meu peito. Tipo, ai, doeu. E aí, realmente, o quanto a gente tá esquecendo de ser feliz, o quanto a gente tá esquecendo de viver, o quanto a gente tá esquecendo de realmente ter calma nas coisas. A gente não tem mais calma, a gente quer tudo apressado, a gente já quer o resultado e às vezes a gente esquece de aproveitar o processo, degustar do processo. E é isso, às vezes a gente sonha com tanta coisa na nossa vida, eu quero tanto viajar para tal lugar e a gente não vive o tempo da viagem, a gente não vive. Enfim, pensa o seguinte, eu vou viajar daqui a um mês. E aí eu fico sofrendo. Ah, não, vou viajar daqui a um mês, aí eu vou fazer isso, aí beleza, chega o momento da viagem. Você fica pensando nos problemas quando você chegar em casa. Você nem aproveita a viagem que você tanto sonhou, a viagem que você tanto organizou, nem aproveitou. Porque você tava tão preocupado no momento, no futuro, no que esqueceu de viver o momento presente. Que esqueceu de viver o aqui e agora. É isso que é importante. Viver o aqui e agora. E calma. Não tenha pressa de ser feliz. Não tenha pressa de ser feliz. As coisas levam tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. É isso que a gente precisa entender, que tudo na vida tem seu tempo. Tudo. E por às vezes a gente se comparar com X, Y, Z, a gente se sente mal. Só que a gente precisa entender que a vida, cada um tem sua largada. Cada um tem seu ponto de partida. Nem todo mundo vem do mesmo ponto. Primeiro, nem todo mundo vem do mesmo ponto e nem todo mundo tem a mesma chegada. E nem todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Para que tanto essa cobrança? Para que tanto essa culpa? A gente sente muita culpa. A culpa é literalmente uma mochila que a gente não quer soltar. Uma culpa da gente não ser perfeito, da gente não estar 100%, da gente não tá... As coisas levam tempo. Quando você tá na faculdade, você não consegue terminar a faculdade em um ano. Você leva 5 anos para terminar. Por quê? Porque é o tempo.
É o tempo. Quando você tá com um dia de namoro, você consegue casar com essa pessoa? Não, por quê? Porque as coisas levam tempo. Para uma pessoa estudar uma língua, ela consegue aprender em um dia? Não, as coisas levam tempo. Tudo leva tempo. E eu não sei para que tanta pressa. Desse tempo é o mesmo tempo para todo mundo. E a gente está numa pressa de já ter o resultado e esquece de viver o processo. Esse é o problema. A crise dos 20 é justamente isso. A gente já quer o resultado. Só que a gente esquece que existe um processo. Existe tudo no tempo certo. Tudo, tudo, tudo. Se você comer um bolo com só 10 minutos no forno, não sei nem se existe. É aqueles bolinhos pequenos, né? Esquece aqueles bolinhos pequenos que existem. Mas um bolo que leva, sei lá, eu não nem lembro a última vez que eu fiz um bolo, mas enfim, um bolo que leva 40 minutos no forno. Você acha mesmo que com 10 minutos a massa vai estar pronta? Gente, as coisas levam tempo. Tenha calma, respira, não surta. Eu sei que dá vontade de surtar, eu sei que dá vontade de chorar, de tipo, o que eu tô fazendo? Mas calma, respira, se respeite. A gente fala muito sobre empatia com o outro, só que a gente não tem empatia com nós mesmos. Tenha calma. Não se preocupe. Tudo na hora vai chegar no tempo certo. Mas precisa ter calma. Preciso viver no momento presente. É preciso viver cada passo. Não tem como um maratonista correr 42 quilômetros se ele não tiver começado com 3. E é assim que é a vida. Você começa devagar, mas existe um momento de chegada. Só tenha calma. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Calize, aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, comportamento, tudo para que você consiga viver de uma maneira mais leve. Me siga nas redes sociais, Letícia Calize, no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, todas as redes sociais, que todos os dias a gente tem conteúdo sobre saúde mental. E nos vemos no próximo episódio. Me manda aqui nos comentários o que foi que mais tocou você nesse episódio, o que realmente trouxe de reflexões. E se você também tá passando pela crise dos 20. E é cruel, gente. A crise dos 20 é bem cruel. A gente escuta muita coisa, enfim. Mas é importante que a gente tenha clareza. A gente tenha firmeza. E leveza também, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.